Olá, turma. Eu sou o professor Ayrton, sou professor de matemática, tá? Tô chegando agora na escola Joaquim Pacheco e eu vou ser o novo professor de vocês, certo? Bom, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que a gente já estudou esse bimestre, tá bom? Os conteúdos são números decimais, certo? As operações com números decimais e a introdução sobre ângulos, tá bom? Então a gente vai fazer um resuminho, vai ficar um vídeo um pouquinho longo, mas vai ajudar muito vocês a fazer a prova bimestral, tá bom? No final, eu vou deixar o link da atividade para vocês resolverem e me enviarem, tá bom? Então é muito interessante que vocês assistam a aula toda, porque aí vocês vão conseguir resolver a atividade, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então. Aqui, quando a gente começa a falar sobre números decimais, a gente tem que entender uma coisa inicialmente, tá? Os números decimais, eles representam uma parte de um todo, certo? Como assim, professor? A gente costuma dizer que os números decimais são os números com vírgula, ou a gente também chama eles de números quebrados, não é isso? Bom, tudo que é quebrado já foi inteiro um dia, né? Então, todos esses números, eles representam parte de uma quantidade toda. E aí você está considerando só essa parte que você está escrevendo, tá certo? E aí, para nomear, para a gente poder dar um nome para esses números, a gente tem essa ordem aqui, ó, certo? A ordem inteira, isso aqui a gente aprende lá no quarto, quinto ano, tá certo? Unidade de milhar, centenas, dezenas, unidades. E a gente também tem a parte decimal, as ordens decimais, que são os décimos, os centésimos, milésimos, e aí por diante, né? Décimos de milésimos, tá bom? Essa parte inteira, ela é representada por letras maiúsculas e a parte decimal por letras minúsculas, tá certo? O que é importante a gente aprender aqui logo de cara, tá? A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então, sempre que você tiver um número assim, ó, por exemplo, 2,50, essa parte da esquerda é a parte inteira e a parte depois é a parte decimal, tá bom? Deixa eu botar mais para cá. Pronto. Você tem a parte inteira aqui, ó. E aqui você tem a parte decimal, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é isso. E também o seguinte, ó. Para a gente ler um determinado número, é muito importante a gente lembrar sempre dessa tabelinha aqui, tá bom? Porque a posição dele vai determinar como a gente vai chamar ele. Por exemplo, eu tenho aqui um, né? Um inteiro, que essa parte aqui da esquerda é inteiro. E aí, como o 7 está na primeira casinha, ó, ele está na casa dos décimos. Então, a gente tem um inteiro e 7 décimos. Como aqui, ó, 2,49. A gente pode falar 2,49, mas a maneira correta de ler é 2 inteiros, certo? Que o 2 aqui está na parte dos inteiros. E o 49, ele termina, ó, uma, duas, ele tem duas casas, ele termina na segunda casa, na casa dos centésimos. Então, a gente vai ler 49 centésimos. A gente sempre vai ler, certo? De acordo com a casa que termina, certo? Então, nesse terceiro caso, a gente tem 0,084. Como é que a gente lê esse número? Como a gente não tem parte inteira, ó, a gente não precisa falar zero inteiros. Basta ler a parte decimal. E aí, como é que a gente faz isso? 84, ó, aqui a gente tem os décimos, os centésimos e os milésimos. Ó. Então, 4, ele está na casa dos milésimos.
Então, a gente vai ler 84 milésimos, ok? E assim vale para todos os outros números. Esse que a gente viu aqui, ó, 2,50. Fica 2 inteiros e 50. 50 o quê? Centésimos, né? Ó, tenho duas casas, termina nos centésimos, então fica 50 centésimos. Tá certo? E isso vale para qualquer outro número. A gente também vai usar essa tabelinha, pessoal, para aprender a comparar dois números decimais. Certo? Quando a gente quer comparar, a gente quer saber quem é o maior e quem é o menor. E uma forma de a gente fazer isso é a gente comparar casa decimal por casa decimal, certo? Então, sempre que a gente for comparar, a gente sempre começa pela parte inteira. Ó. Vamos ler aqui. A seguir, veremos como comparar e ordenar números decimais em uma reta numérica. Então, aqui já entra uma terceira coisa, mas a gente chega já já nela. Então, partimos de três decimais quaisquer. Então, a gente tem aqui três números, certo? E eu quero saber qual é o maior deles. Para isso, basta olharmos para a parte inteira. Então, a gente sempre começa ó, pela parte inteira. Então, quem tem a maior parte inteira aqui, ó, esquece da vírgula para trás, certo? Você vai olhar só para isso aqui, ó. Só para a parte inteira. Como o maior deles, né, a maior parte inteira é o 3,25, então de cara eu já sei que ele é o maior dos três números, né? Então, comparei a parte inteira, se o 3 é maior, ele já é maior. Eu não preciso continuar comparando, ok? Para descobrir qual é o maior entre 2,25 e 2,75, ou melhor, né? 2 inteiros e 25 centésimos e 2 inteiros e 75 centésimos, comparamos a sua parte decimal. Então, veja, a gente vai olhar agora para a sua parte decimal, certo? A gente vai olhar casa por casa. Uma forma da gente fazer isso, ó, que fique mais visual, é a seguinte. Coloca um sobre o outro, de forma que a parte inteira fique sobre a parte inteira, a vírgula fique sobre a vírgula, os décimos sobre os décimos, e assim por diante, certo? Então, aqui, ó, a gente tem o seguinte. Parte inteira, eu vou botar aqui também o 3,25. Então, ó, parte inteira sobre parte inteira, parte decimal sobre parte decimal, certo? Aí aqui a gente tem os décimos, ó. Aqui a unidade, né? Os décimos e os centésimos. Comparando só o 3, ele já saiu, né? Que a gente já viu que a parte inteira aqui é maior. Então, comparando esses dois, quem tem o maior décimo? E o maior décimo é o 2,75. Então, eu já sei que ele é maior que o 2,25, certo? Então, você vai comparar casa por casa. Feito isso, ó, o 3,25 é o maior de todos, o 2,75 é o intermediário e o 2,25 é o menor, certo? Outra maneira, né, a gente inverter, ó. Esse aqui, a boquinha sempre vai estar aberta para o maior lado, certo? Então, aqui, quando a gente inverte, ó, a boquinha também inverte, tá certo? E aí, pessoal, para a gente colocar na reta numérica, o que, que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Para a gente demarcar a posição desses números, a gente vai subdividir. Não, cada tracinho menor desse, ó, vale 0,25. Esse daqui, quando eu somar 0,25, ó, vai ficar 0,50, 0,75. E aí você vai somando, certo? Vai dividir o seu espaço aqui em 4
pedaços, ó. Em 4 pedaços. Tá certo? E aí você consegue posicionar cada um. Observação. Quanto maior o número, mais à direita ele vai estar localizado. Então, perceba que o 3,25, que é o maior, ele vai estar mais à direita do que os outros dois, ó, certo? Porque na reta numérica, ela é crescente para a direita, certo? Então, ela vai crescer à medida que ela vai para a direita. Agora que a gente já aprendeu a ler o número, aprendeu a comparar e a organizar ele na reta numérica, a gente vai aprender a somar e subtrair, né? Soma e subtração. Para somar e subtrair, pessoal, é a mesma regra. Quando você vai somar, você organiza naquele quadrinho. Então, fica unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. E aí, basta você somar normalmente, certo? No final, você coloca a vírgula na posição que a vírgula ficaria. Então, aqui, ó, somando, né? 1,25 ou 1 inteiro, 25 centésimos, mais 3 inteiros, 14 centésimos, mais 82 centésimos, a gente tem isso aqui, ó. Certo? 5 mais 4 dá 9, mais 2 dá 11. Fica o 1 e vai 1 para cá, ó. Certo? Então, 1 mais 2 dá 3, mais 1 dá 4, mais 8 dá 12, ó. E vai 1 para lá também. Percebe que eu estou fazendo uma soma como se a vírgula não existisse. Tá? A vírgula a gente coloca já já. Então, aqui, 1 mais 1 dá 2, mais 3 dá 5, mais 0 continua 5, certo? Então, a minha resposta aqui, ó, 5, 2 e 1, a vírgula continua aqui na mesma posição, tá bom? Então, você faz a soma como se não tivesse vírgula e no final você só insere ela aqui na posição original dela, beleza? Na subtração, da mesma forma, tá? Quando você vai subtrair aqui, ó, o 10, né? Para tirar 1, aqui é uma subtração e aqui é uma soma, certo? 0, quando tira 1, não dá certo, né? Então, a gente pede emprestado, ó. Tira 1 daqui, fica 0. Bota aqui, né? Aí, empresta desse, fica 9 para esse. Aí, empresta desse, a 9 para esse, né? E aqui vai ficar 10. Beleza? Então, 10 menos 1 dá 9, ok. 9 menos 2 dá 7, beleza? E 9 menos 5 dá 4. Professor, e essas outras casas aqui? Aonde tiver casa faltando, pessoal, você pode preencher com 0. Por quê? Porque é um espaço vazio. O número que representa o espaço vazio é o 0. Outro exemplo, ó, vamos ver um outro exemplo aqui. 2,53 menos 1,4. Ó, como aqui está faltando uma casa decimal, né? Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu só tenho uma. O que que eu faço nesse caso? Você pode completar o espaço vazio com o algarismo 0, certo? Já que é vazio, o número que representa o vazio é o 0, beleza? E aqui você subtrai normalmente, ó. 3 menos 0 é 3, 5 menos 4 é 1, 2 menos 1 é 1, e a vírgula vem para a posição que ela sempre deve estar, posição original, certo? Unidade abaixo de unidade, décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo, beleza? Próximo conteúdo, ó, para a gente lembrar aqui, multiplicação. Aqui, da mesma forma, tá? Lembra que a gente vai fazer as operações e no final que a vírgula entra. Então, aqui, como é que a gente vai fazer? Na soma, a gente coloca um embaixo do outro, bonitinho, casa abaixo de casa.
Na multiplicação, não precisa toda essa organização. O que vai contar são todas as casas decimais que você tem. Vamos ver aqui, ó. 3 vezes 2 inteiros e 36 centésimos. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar 2,36 multiplicar com 3, ó. Isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 6 vai dar 18, vai 1. 3 vezes 3 vai dar 9, mais 1 vai dar 10, vai 1. E 3 vezes 2 vai dar 6, mais 1, 7, certo? Professor, minha resposta é 708? Não, ó. O segredo está aqui. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais aqui, ó. O segredo está aqui, ó. Quantas casas decimais eu tenho nesse primeiro número? Eu tenho 2 casas, correto? 2 casas decimais. Quantas casas decimais, depois da vírgula, tá? Eu tenho no número de baixo? Eu não tenho nenhuma casa. Então, ao todo, eu vou ter 2 casas, correto? E é exatamente isso que minha resposta vai ter. 2 casas decimais, tá bom? Então, fazendo dessa forma, a gente consegue multiplicar, certo? Os números sem problema. Esse daqui, ó, vamos fazer aqui rapidinho. 1,9 vezes 2. Aqui vai dar 18. Vai 1. Aqui vai dar 2, ó. Mais esse 1 fica 3. Nesse primeiro, eu tenho uma casa decimal, ó. Uma casa. Nesse segundo, eu tenho 0 casas. Certo? Ao todo, eu tenho uma casa decimal, certo? Você não precisa escrever isso aqui. Eu estou fazendo só para ficar um pouco mais fácil de a gente entender. Tá? Então, aqui na minha resposta, eu vou ter uma casa decimal. Tá bom? Nesse segundo exemplo aqui, esses dois são bem parecidos, né? Você está multiplicando um número inteiro, certo? Esse aqui também é um número inteiro, ó, por um número decimal, né? Um número decimal. Ó. Nesse caso aqui, você está multiplicando um número decimal por um múltiplo de 10. Quem são os múltiplos de 10? O 10, o 100, o 1000, o 10.000, certo? Todos aqueles números que começam com 10, ó, e é seguido de outros zeros. Então, o 20 é um número, vai se encaixar nessa daqui, aliás, é uma potência de 10, tá? Não é um múltiplo de 10. O 20 vai se encaixar nesse exemplo? Não, tá? Ele tem que começar com 10 e acompanhar vários zeros, certo? Esses números são chamados potências de 10, tá certo? É 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, e aí por diante, tá certo? Mas vamos lá, como é que a gente resolve nesse caso aqui? Esse caso, pessoal, é bem mais simples, ó. Por que é mais simples? Quando a gente fizer a multiplicação, a gente vai fazer aqui bem ligeirinho, ó. Vezes 10. Perceba que esse zero, quando multiplicar todo mundo aqui, ó, vai dar exatamente 0, 0, 0 e 0, certo? O 1, quando eu multiplicar com todo mundo, vai dar 5, 3, 2 e 1. Aqui eu completo com 0, né? Ó. E aqui eu completo com 0, que são os espaços que estão faltando. Quando eu somar, pessoal, esses dois números aqui, ó, percebe que vai ser o mesmo número acompanhado desse 0, tá bom? Ó, 0, 5, 3, 2 e 1. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Nenhuma. Então, ao todo, eu tenho 3 casas decimais.
Você consegue perceber o que mudou? A gente mudou duas coisas. Primeiro, acrescentou um zero, né? Ó, ficou 1, 2, 3, 5, mais um zero aqui que não tinha, certo? A segunda coisa que mudou é que a vírgula que estava entre o 1 e o 2, ó, pulou e agora está entre o 2 e o 3. Então, quando a gente multiplica com 10, ela pula uma casa. Quando a gente multiplica por 100, ó, 1,235 vezes 100. Eu vou fazer aqui mais rápido, tá? Só para a gente perceber o resultado. Ó. Então, aqui ficaria 0, 0, 0, 0. Esse segundo zero, né? Ficaria outros 4 zeros. E o 1 daria o próprio número, né? 1 vezes 5 é 5, vezes 3 é 3, vezes 2 é 2, vezes 1 é 1. Somando todo mundo, ó, primeiro, completa os espaços em branco, tá? Completou, soma todo mundo, que vai dar 0, 0, 5, 3, 2 e 1. Quantas casas decimais temos aqui? 3. E aqui, nenhuma. Então, minha resposta vai ter 3 casas decimais, certo? O que foi que mudou aqui? Primeiro, acrescentou 2 zeros, os mesmos dois que estavam aqui. Olha que interessante. Os mesmos zeros que eu tinha aqui, ó, eles se acrescentaram aqui. E quantas casas eu pulei aqui, ó? Estava entre 1 e o 2 e, ó, pulou uma, duas casas. Exatamente a quantidade de zeros. Beleza? Então, o que a gente faz quando a gente tiver potências de 10 multiplicando o número decimal? Exatamente isso. Pula-se a quantidade de casas que tem aqui, ó, quantidade de zeros que tem aqui. Então, aqui eu vou pular duas casas, certo? E acrescenta-se esses dois zeros aqui no final, tá? Depois a gente vai ver que esses dois zeros, eles podem sair daí. Mas, por enquanto, resolve-se desse jeito, certo? Já quando a gente tem dois números decimais, muito simples, ó. 2,3 vezes 1,6. Multiplica como se não existisse a vírgula. Então, aqui vai ficar 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 6 vezes 2 dá 12, mais 1, 13. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2, certo? E aqui, ó, tem espaço em branco? Completa com zero. Aqui vai dar 8, né? Quando somar, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 3. Olha que legal aqui, ó. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho uma casa. E nesse de baixo aqui, eu tenho quantas? Uma casa também. Isso significa que a minha resposta vai ter duas casas, certo? Olha que interessante, ó. A minha resposta é 3,68 ou 3 inteiros 68 centésimos. Então, quando a gente vai multiplicar dois números com casas decimais, a gente junta a quantidade de casas decimais. Olhando para esse outro exemplo aqui, quantas casas decimais eu vou ter no meu resultado? Aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho duas casas. Logo, ao todo, eu vou ter 3 casas, certo? Eu já sei, antes de saber o resultado, quantas casas decimais o meu número vai ter. Vamos testar, ver se está certo, né? Vamos lá. 1,8 vezes... Ah, outro detalhe, tá? Na multiplicação, você pode deixar vírgula abaixo de vírgula, mas não é obrigado, não, tá bom? Eu gosto de deixar, certo? Porque fica mais organizado, ó. A gente pode fazer assim. Bota o número que sem a vírgula é o maior em cima e o outro embaixo, ó. 1,8. Só que para deixar organizado, a gente deixa vírgula abaixo de vírgula. Não precisa, dá para fazer das duas formas. Caso você já tenha aprendido a fazer, pode continuar fazendo, não tem problema. Então, aqui, 8 vezes 4 vai dar quanto, hein? 32, né? Deixa eu botar aqui de vermelho. Vai dar 32, sobe o 3 para cá.
8 vezes 7 vai dar 56, né? Só organizar aqui, ó. 56 mais esse 3 de cima, 59, né? E aqui, 8 vezes 0 é 0, mais o 5 dá 5. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 0 dá 0. Completa, né, os espaços em branco aqui, ó. E como a gente falou, se aqui eu tenho duas casas e aqui eu tenho uma casa, ao todo a gente vai ter 3 casas decimais, certo? Então, meu resultado aqui vai ser quem, ó? 2. Aqui vai dar 13, né, ó? Vai 1. Aqui vai dar 13 também. Aliás, vai dar 12 mais 1, 13 também. Vai 1. E aqui vai ficar 1 mais 0, 0. Vai dar 1 também. Então, meu resultado, ó, 1 inteiro, 332 milésimos, tá? Agora, a gente vai, ó, deixa eu chegar lá. Agora a gente vai falar sobre o conteúdo de ângulos, tá bom? Só um resuminho rápido aqui, só para a gente relembrar alguns conceitos de ângulos. Primeiro, todo ângulo é uma região, certo? Determinadas por duas semi-retas. O que são semi-retas? Elas têm um começo e elas são infinitas em uma única direção, ó. Então, perceba que aqui eu tenho essa semi-reta de cima e tenho essa semi-reta de baixo. Como elas partem do mesmo ponto, elas vão determinar esse espaço aqui, ó, certo? Entre elas. Esse espaço aqui é chamado de ângulo, tá certo? E tem como a gente medir ele, certo? Então, o que é um ângulo? É uma região determinada por duas semi-retas de mesma origem. Então, preste atenção. Se cair isso aqui na prova, você já sabe a resposta. Ok? E para a gente medir esses ângulos, a gente usa o grau, tá? Uma volta completa, pessoal, ela vale 360 graus, certo? Então, uma volta completa aqui, ó, partindo daqui, andando todo esse percurso e chegando aqui de novo, a gente tem 360 graus. Por que isso acontece? Lá na antiguidade, há mais de 5.000 anos atrás, os babilônios entendiam, certo? Para eles, o ano tinha 360 dias. Hoje a gente sabe que é um pouquinho mais, né? Hoje a gente sabe que é 365 dias, um ano, certo? Por conta disso, certo? Para que eles pudessem calcular as datas, para que eles pudessem fazer os plantios, entre outras coisas, certo? Eles determinaram que o ano tinha 360 graus e, por conta disso, eles decidiram dividir uma volta completa, como se fosse a volta que a Terra dá ao redor do Sol. Cada dia valeria 1 sobre 360, que acaba sendo 1 grau de 360 ao todo, tá certo? Então, por isso que a gente usa 360 graus como uma volta completa. E para a gente medir, certo, um determinado ângulo, a gente vai usar esses graus, ó. E aí, da mesma forma que para a gente medir um segmento, né, para a gente medir uma distância, a gente tem uma régua, a gente tem trena, enfim, a gente tem diversas formas de medir uma distância, um comprimento. Para medir um ângulo, a gente também tem a nossa régua dos ângulos, certo? Que é chamado de transferidor. O nome desse aparelhozinho aqui, ó, é transferidor, certo? Isso aqui é um transferidor. E a gente tem dois tipos, tá? Tem esse aqui que dá meia volta e tem também o que dá uma volta completa, tá bom? Mas geralmente esse aqui já é o suficiente.
Então, como é que a gente faz? Perceba que esse transferidor, ele é dividido, certo? Aqui a gente começa no zero, ó. 10, 20, 30, 40, 50. E aí ele tem subdivisõezinhas menores aqui, ó. Cada tracinho menor desse corresponde a 1 grau. Então, por exemplo, se eu quiser saber esse ângulo aqui, A, O, B, ou seja, é o ângulo que começa em A, vai até O, e de O vai até B, certo? Se eu quisesse saber que ângulo é esse, bastava eu ver aqui, ó. Bom, aqui ele está no zero, né, ó. E ele vai, caminha, 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 passa pelo 10, pelo 20, pelo 30, 40, 50, não chegou no 60. Ele parou aonde? Ele parou bem no meio do caminho. Então, esse ângulo aqui mede 55 graus, certo? Ó. Então, passo 1, posicionamos o transferidor de modo que o seu centro coincida com o vértice do ângulo. Então, aqui a gente tem o vértice, ó, e o centro do transferidor na mesma posição. Passo 2, posicionamos a escala correspondente ao zero. Então, a gente alinha o zero sobre um dos lados do ângulo, certo? Então, perceba que ele alinhou, ó, do lado OB, segmento OB, certo? Alinhou com zero. E o terceiro e último passo, identificamos na escala do transferidor o número interceptado, ou seja, aonde esse segmento aqui corta o ângulo aqui, certo? E aí, se ele cortou no 55, então o ângulo mede 55 graus, beleza? Então é isso, pessoal. A nossa revisão é essa. Eu vou deixar uma atividade para que vocês possam resolver baseado nessa revisão, tá bom? E aí, na próxima semana, a gente vai ter a nossa avaliação bimestral, tá bom? Espero que vocês consigam ter um bom desempenho. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, podem entrar em contato, tá? Eu sou o professor Ayrton e até a próxima aula. Valeu!